Se você não aguenta mais estar em um relacionamento que tem tudo para ser maravilhoso, mas que por algum motivo ele está empacado, ele não desabrocha e ele não fornece a você tudo aquilo que você gostaria de ter em um relacionamento, esse vídeo foi feito pensando em você e em como solucionar esses problemas. Eu vou começar esse vídeo me apresentando para você. Meu nome é Evelyn Pinheiro e se você ainda não me segue, me siga nas minhas redes sociais e aqui também se inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdo para te ajudar a ter uma vida mais próspera, mais feliz e lucrativa também. As nossas emoções, elas são as coisas fundamentais que norteiam tudo aquilo que a gente faz. Então a gente precisa reconhecer as nossas emoções, entender o que está acontecendo para a gente se relacionar com as pessoas que a gente ama, para a gente construir uma carreira de sucesso e para a gente se sentir bem com a gente mesma. Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, a gente precisa entender um fator crucial sobre o fato de a gente gostar muito de uma pessoa e não conseguir ser feliz com ela, e o fato de muitas vezes a gente nem gosta tanto de outras pessoas e consegue ter um relacionamento muito melhor com aquelas. Uma das coisas que sempre eu me questionei ao longo da minha vida era tentar entender por que as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes são as pessoas que mais fazem a gente sofrer. E essa dúvida me fez estudar sobre as emoções, me fez estudar sobre o comportamento humano, me fez estudar sobre relacionamentos e toda a minha carreira foi desenvolvida tentando entender várias questões dos conflitos humanos. Uma das coisas que eu entendi e que fez toda a diferença na minha vida é o seguinte: a gente, qualquer pessoa, eu, você, seus pais, qualquer pessoa que você conheceu na vida, nós somos dotados da capacidade de sentir o que sentimos. Nós sentimos tristezas, angústias, felicidade, euforia, raiva, inveja, a gente sente tudo. Uma pessoa que não tem a capacidade de sentir emoções é uma pessoa com uma doença. Então a gente precisa primeiro fazer as pazes com o fato de que sentiremos as coisas. A gente vai sentir um pouquinho de cada uma dessas emoções a cada dia que a gente viver nesse planeta. Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, a gente precisa entender um outro fato muito importante. A gente, eu e você e qualquer pessoa viva hoje, governa as emoções que tem. As pessoas que falam que não têm controle emocional é porque elas não estão exercendo esse controle, elas não têm conhecimento das capacidades que elas têm de controlar aquilo que sentem. E eu vou ensinar para vocês como que vocês vão conseguir transformar o relacionamento de vocês através de uma coisa muito simples. Acompanhe o raciocínio. Toda pessoa que se apaixona, ela consegue, ela cria na mente dela, isso é instintivo, nosso corpo faz isso automaticamente, que é a capacidade de ver minúcias, ver coisas no singular. Então você, exemplo, tá? Você se apaixona por um rapaz chamado Fernando. O Fernando é maravilhoso, o Fernando tem os olhos castanhos, o Fernando tem um ombro largo, o Fernando é bonito, o Fernando é gentil. A gente vê tudo no singular. Toda pessoa apaixonada, encantada, deslumbrada, feliz, entusiasmada com alguma coisa, ela está vendo as singularidades daquilo que ela está feliz a respeito. O problema é que o nosso cérebro ele não consegue, ele não pode ficar apaixonado por muito tempo. Da mesma forma que a gente se apaixona por uma pessoa, a gente também se apaixona pelo nosso trabalho. Então a gente entra numa empresa nova, o que a gente vê? A gente vê minúcias. Nossa, olha o valor do vale-refeição, olha que legal essa sala, o computador daqui é maravilhoso. Caramba, na minha sala tem uma pessoa que trabalha comigo que é muito bacana, vou fazer amizade com ela. A gente vai vendo minúcias e a gente vai se apaixonando por aquilo. Quando a gente tem filho, a mesma coisa. Que bebê mais lindo, olha a mãozinha dele, a unha perfeita, ai, é muito lindo. Nossa, tem um chorinho do sono, tem um chorinho da mãe. Eu já consigo reconhecer cada minúcia desse bebê. E assim por diante. Tudo aquilo que a gente se apaixona, que a gente está encantado, a gente vê em minúcias. O problema é que o nosso cérebro, como eu disse, não consegue ficar apaixonado por muito tempo. Caso contrário, a gente até enlouqueceria. A gente não é capaz de ver tantas minúcias o tempo inteiro. A gente precisa também entrar na condição de ver o todo, de ver de forma mais generalista. E aí o que acontece? Aquele rapaz que eu me apaixonei, o Bruno, ou o Fernando, ou o Lucas, ele deixa de ser singular. Ele passa a ser uma característica de um todo. Então, ele tem vários períodos que ele é uma pessoa maravilhosa, mas em algum momento ele fez algo que me irritou, que me magoou, eu começo a, ao invés de chamá-lo pelo nome, eu começo a chamá-lo por aquela característica, generalizando quem ele é. Então ele é o teimoso, ele é o atrasado, ele é o mão de vaca,
ele é o mesquinho, ele é o briguento. E sabe o que acontece? Eu vou deixando de gostar daquela pessoa. O filho, que era lindo, maravilhoso, a unha perfeita, cada detalhe, até o cheiro do cocô, tem mães que gostam. Ele começa a ser uma criança que chora a noite inteira. Ou ele começa a ser uma criança desobediente. Ah, esse menino é desobediente, ele é bagunceiro, ele não gosta de estudar. E a gente começa a generalizar as coisas. No momento em que você entende que, quando você vê minúcias, você se apaixona, e quando você generaliza, você deixa de gostar, isso traz para você um entendimento muito poderoso de que você é capaz de transformar pessoas que você não gosta em alguém que você gosta, se você olhar as minúcias daquela pessoa. Da mesma forma que você é capaz de transformar uma pessoa que você ama, lá no altar jurou que seria até que a morte o separe, em uma pessoa que você detesta muitas vezes. Porque você saiu do olhar das minúcias, do olhar do indivíduo, para olhar os defeitos, as coisas que você não gosta e generalizar aquilo tudo. O emprego que era incrível, que tinha tantos detalhes, que nossa, isso aqui é maravilhoso, aquilo ali, aquela pessoa e tal. Começa a ser, é um saco, eu tenho que ir de ônibus, eu perco não sei quantas horas, e ninguém me respeita, e ninguém me ouve, as pessoas perdem o nome, todo mundo passa a ser ninguém, que nada mais é do que uma generalização. A empresa não é mais o lugar que você gosta de trabalhar, você não olha mais para as qualidades daquilo. Quando a gente vive na generalização, a gente vive na incapacidade de amar. Você não é capaz de amar o que você generaliza. Uma criança na África que passa fome é um desconhecido para você, da mesma forma que o teimoso do seu marido. Você não conhece mais aquela pessoa, porque você tirou ela do campo do indivíduo que você conhecia e amava e colocou no balaio de todas as outras pessoas que são teimosas. Colocou no balaio de todas as outras pessoas que são ciumentas, avarentas, depressivas, sei lá, qualquer outra característica que você esteja dando a esse comportamento e a essas pessoas. Entender isso é entender o seguinte: o nosso cérebro, quando apaixonado, ele vê detalhes, ele vê minúcias. Quando não apaixonado, ele coloca todo mundo num saco grande, mistura aquilo tudo e a gente deixa de se apaixonar pelas pessoas. Se o seu filho passar fome, é uma coisa. A criança da África, você recebe aquela informação, sente ali alguma coisa que não dura segundos e volta para os seus afazeres. É a mesma coisa. Quando você generaliza o seu marido, você generaliza as pessoas do seu convívio, você até se importa com elas, mas não dura um segundo. Agora, quando você olha por minúcias, a dor do outro é a sua dor, a conquista do outro é a sua conquista, o sonho do outro é o seu sonho. Quando você generaliza, o que acontece quando a gente generaliza? Ao invés de eu olhar para o fulano, para o meu marido, para o meu filho, para o meu trabalho, eu só consigo ver o problema que eu coloquei entre eu e o meu marido, entre eu e o meu trabalho. Então, se eu chamo meu marido, por exemplo, de teimoso, de ciumento, de avarento ou de qualquer outro substantivo que você queira dar para a pessoa, eu não vejo ele mais, eu vejo o problema. E uma vez que eu vejo o problema, eu ataco o problema. E uma vez que eu ataco o problema, eu não me identifico com a dor que esse ataque está causando nele, porque eu só me identifico com a raiva que esse problema me causa. E ao atacar o problema, eu não estou entendendo que eu estou atacando a outra pessoa do outro lado. É por isso que a maioria das pessoas que a gente ama e a maioria das pessoas que nos amam são aquelas que vão nos magoar grandemente. Porque enquanto a sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu filho estão te generalizando, eles estão atacando o problema que está incomodando a eles, não é você. Mas você, do outro lado, está recebendo esse ataque. Quando você ataca o problema que você vê no seu marido, ele está recebendo o ataque. O que ele vai fazer? Atacar de volta. Ele não vai amar de volta. Ninguém age assim. Você recebe um ataque e você... não é assim que acontece. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto de maturidade, de responsabilidade emocional que a gente precisa desenvolver na gente mesmo? É entender que se eu fiz uma promessa de amar aquela pessoa, se eu tive um filho, se eu decidi trabalhar em determinada empresa, é minha responsabilidade governar a forma como eu me relaciono com essas pessoas, com esse trabalho, com essa carreira. Enquanto eu aceito generalizar tudo e colocar problemas entre eu e o outro,
eu sempre vou ser capaz de magoar o outro. E eu também sempre vou ser capaz de ser magoada pelo outro. O mesmo acontece com qualquer pessoa. Sabe quando o seu filho te chama de chata? Ele tá te generalizando, ele não tá te atacando. Ele está atacando aquele comportamento que ele não gostou, aquele não que ele recebeu, aquela situação que pra ele não foi favorável. Mas ele não sabe atacar esse problema, ele não sabe conversar sobre esse problema. Ele tá tão generalizado porque ele tá na raiva, ele tá num sentimento que não é legal naquele momento, que ele ataca o problema. E aí, qual que é o seu papel? É se individualizar, se apresentar como indivíduo para ele novamente, ao tirar o problema da frente e se mostrar como ser humano para ele. Fazer o mesmo com o seu marido, fazer o mesmo no seu trabalho e também ter a responsabilidade de fazer o mesmo entre você e a criação dos problemas que você insere nas pessoas que você convive. Transformar o nosso relacionamento é extremamente possível, desde que a gente se comprometa a olhar sempre o indivíduo e nunca o problema daquele indivíduo. Eu olho o indivíduo e através de olhar o indivíduo eu converso com ele sobre os comportamentos que ele tem e que me magoam. Que muitas vezes eu tenho comportamentos talvez tão ruins quanto, piores ou nem tão ruins assim, mas que se eu ataco os dele, eu tô dando para ele a autoridade, a munição, a permissão de me atacar também. E aí vira um relacionamento que só se ataca. Você já conheceu casais assim? Às vezes até você tá vivendo por um relacionamento assim, que é ataque dos dois lados como se vivessem numa trincheira. Porque são duas pessoas que não estão conseguindo ver o indivíduo do outro lado, apenas o problema que tem no meio deles. A melhor maneira de você revolucionar o seu relacionamento é construir um relacionamento feliz, sólido, com intimidade, com amor, com carinho, é entender que o problema é algo ao lado de vocês e não entre vocês. E que o ataque que vocês têm que fazer nunca é o indivíduo. E também não precisa ser o problema. A gente não precisa atacar nada na vida, a gente pode resolver aquilo. Amor, isso que você me fez, isso que você fez, me magoou. Como que você poderia me explicar que isso que eu faço te magoa? Como que a gente poderia lidar com essa situação? É olhar para o problema não como uma ofensa, uma afronta, algo que precisa de uma briga, e sim como algo que aconteceu e os dois terem um compromisso de como que a gente faz para resolver isso. Quando você deixar de generalizar o seu marido, quando você entender que quando você está generalizando ele, você está se distanciando dele, e aí você entende que você só está apontando por um problema e você não precisa atacar aquele problema, você pode apresentar para ele aquele problema e falar, como vamos resolver isso juntos? Você pode transformar o seu relacionamento em todos os tipos de níveis que o seu relacionamento te propõe. Financeiro, carreira, relacionamento amoroso, sexual, com os seus filhos, com as pessoas que você convive. Enquanto a gente não entende que quando generalizamos, provocamos dor no outro porque deixamos de ver o indivíduo que está na nossa frente e só conseguimos ver o problema entre a gente e o indivíduo, a gente também é capaz de fazer muito mal a muita gente. Então é nossa responsabilidade tratar com amor e carinho todos aqueles os quais estão ao nosso redor. E o caminho para fazer isso é o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, que é entender que o indivíduo é uma coisa, o problema é outra, as emoções são outras e o diálogo precisa estar ao redor disso tudo para que a gente consiga ser muito feliz. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com as suas amigas que também estão passando por momentos difíceis no casamento, que só o fato delas começarem a entender que elas estão focando tanto no problema e esquecendo o indivíduo, vai ajudar elas a também construir um relacionamento melhor. Eu tenho certeza que pode ser enriquecedor para todas elas, assim como foi para você. Um grande beijo, muito obrigada e até mais!